Aleluia ao meu Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 5 em diante. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Preste atenção. Você, quando não era cristão, você era da carne. Você nasceu da carne. Você se inclinava para o pecado, para as vontades da carne, para o pensamento da carne, para a corrupção da carne. Você fazia e andava segundo os seus desejos. Você está me compreendendo? Aí você agora recebeu Jesus em sua vida. Automaticamente você recebe o Espírito dele. Recebeu Jesus, recebe o seu Espírito. Então agora há uma guerra. Há uma grande batalha. E essa batalha não termina nunca. É uma grande batalha. Carne e Espírito. Mas como você recebeu Jesus e não está na carne como outrora, como antes, você agora se inclina para a vontade de Deus. Você se inclina para a palavra de Deus. Você se inclina para o Espírito. Não como antes, como você vivia. Se você continuar vivendo como antes, você ainda está na carne. Você está me entendendo? O tremendo mistério. Mas se você está em Cristo agora, você é uma nova criatura. Por quê? Porque você vai se inclinar. E isso vai te fazer uma nova pessoa. Você vai se inclinar para a palavra. Você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Isso é glorioso demais. Está entendendo? A Bíblia fala no verso 6. Porque a inclinação da carne é morte. Se você continuar alimentando ela como antes, você vai padecer. Quando Jesus voltar, você fica. Está me entendendo? Ou se você morrer na carne, você está morto. Está perdido. Essa é uma verdade que precisa ser falada. Está me entendendo? Veja só. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você sabe quando está na carne e você sabe quando está no Espírito. Você sabe o caminho. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E ele te mostra. Isso é tremendo. Para que não haja nenhum justo. Para que não haja nenhum que se diga que eu não sabia. Você recebeu o entendimento do Senhor, que é a inclinação do Espírito. A sua mente agora está sendo renovada pela palavra, pelo entendimento bíblico da palavra que você está lendo. Logo, se você não tem o entendimento bíblico, como andará segundo o Espírito? Então você precisa entender isso. E não se inclinar mais como outrora. Não se inclinar mais como antigamente. Nos caminhos antigos que você vivia quando estava sem Jesus. Está me entendendo? Por quê? Porque é aquela vontade, é aquelas práticas que te fazia filho da ira de Deus, que te fazia inimigo de Deus por natureza, por causa das suas práticas e por causa da santidade e justiça de Deus. Havia uma barreira, vindo Jesus derrubou a barreira. Olha que tremendo, que coisa linda. Então agora em Cristo, a barreira foi derrubada. Você recebe o Espírito Santo. Comece agora a entender e a compreender. Até a mente de Cristo. Pouco a pouco. Errando muitas vezes, mas se consertando. Se arrependendo. Porque o arrependimento é o largar a prática. Do contrário, é remorso. Não é arrependimento. O arrependimento, ele se constitui e ele se evidencia no eu tentar largar aquela prática. Não, eu não posso fazer mais isso porque isso não é do agrado do meu Deus. Porque Jesus não se agrada disso. A Bíblia fala no verso 7 de Romanos 8, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus, à vontade de Deus. Nem em verdade pode ser. É impossível que sua carne obedeça a Deus. Por quê? Porque a lei mostra que a carne é pecadora.
Mas o Espírito dentro de você tem que ter prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nos conselhos de Deus, nos caminhos de Deus. Está entendendo? Então você vai pegar essa carne e você vai subjugar ela, a servidão do homem interior. Não, ela vai onde eu quero que ela vai. Ela vai fazer o que eu desejo. Não, ela não vai fazer isso. Não, ela não vai em tal lugar, porque lá não tem nada de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz, portanto, verso 8, os que estão na carne não podem jamais agradar a Deus. Por isso todos precisamos de Jesus. Todos. Para que venhamos receber a sua vontade e a sua mente. Para que possamos dominar, nos libertar da nossa vã maneira de viver. Versículo 9. Vós, porém, meu irmão que está ouvindo a mensagem, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, ou em mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É forte, mas é uma realidade que tem que ser pregado com clareza. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.